Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos o Evangelho das Bem-aventuranças de São Mateus. Por que é importante hoje nós sabermos que dentro do Sermão da Montanha, que são 5 partes do Evangelho de Mateus, é diferente das Bem-aventuranças de Lucas, que vai chamá-lo de felizes, Macariós. Mateus é o evangelista que quer mostrar Jesus como o novo Moisés. Começa o Evangelho dizendo que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. O olhar de Jesus são muitas multidões que ali está. Não é um tipo único de pessoa. Ele vê doentes, ele vê ovelhas sem pastor, ele vê necessitados de todos os tipos, só que o olhar dele é diferente. Ele realmente enxerga cada um que está ali. Ele então vai subir no monte, como Moisés. Moisés sobe no Monte Sinai, e lá ele recebe de Deus as tábuas da lei, o decálogo. Jesus sobe no monte, ele é o novo Moisés, infinitamente maior do que Moisés, e ele se senta. Nós dizemos aqui que ele senta-se na cátedra de Moisés, não mais para ensinar a lei dos 10 mandamentos, mas é uma nova proposta, são as bem-aventuranças, com outra profundidade. Nós já falamos que esta imagem bíblica, subir no monte, significa um lugar de intimidade com Deus, um lugar de oração. Esses dias atrás, uns 15 dias, eu subi numa montanha muito alta, o Morro de Santo Antônio. Lá de cima, ao olhar as casas lá embaixo, elas eram minúsculas, muito pequenas. Algumas pessoas, eu olhava, parecia uma formiga, de tão pequeno. Assim também é quando a gente sobe no monte. Quando a gente vem na missa, a experiência que nós temos que ter é como esta. Ao ir na missa, eu subo no monte da intimidade com Deus, para sair muito mais forte. Ou seja, lá do monte, ao olhar os nossos problemas, que parece não ter solução, que parece não ter fim, do monte a gente olha e os nossos problemas ficam minúsculos, pequenos. Ao sair da missa, com a força de Deus que nós recebemos, os nossos problemas têm que ser muito pequenos, porque o Deus que nós comungamos, o Deus que nós escutamos, é muito maior do que os nossos problemas. Os discípulos então agora vão aproximar-se de Jesus, e ele começa a ensinar. Até agora tinha uma multidão. Aproximar já é um passo a mais, é uma escolha. Quem se aproxima torna-se discípulo. Jesus ensina com autoridade,
a igreja ensina, os pais devem ensinar. E ele agora vai proferir as bem-aventuranças. Neste Evangelho de Mateus, a primeira bem-aventurança, ela tem um significado todo especial. Ela dá sentido a todas as outras. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dos pobres em espírito. São as pessoas abertas a Deus, abertas à oração, sabem quem é Deus, sabe que Ele é nosso Senhor. Nós somos criaturas, fomos feitos para adorá-lo. A pessoa que é aberta a Deus, ela está disponível para qualquer chamado de Deus. Não importa as dificuldades, ela está aberta a Deus. Como foi a abertura de vida, de coração, de entrega da bem-aventurada Virgem Maria, aqui invocada como Nossa Senhora de Czestochowa, aberta, diz sim a tudo que Deus precisar dela. Essa bem-aventurança deve também mover a nossa vida com Deus. Bem-aventurados os aflitos serão consolados, os mansos possuirão a terra, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje do profeta Sofonias. Buscai o Senhor, humildes da terra. A palavra humilde vem de humus. O humilde não é uma pessoa boazinha, que se deixa enganar por todo mundo, não. Humilde sabe da sua fragilidade adâmica, Adamá, feito do barro, feito da terra. O humilde, ele sabe que sem Deus ele não pode nada. O humilde reconhece que sem Deus ele não teria vida, saúde, ele não estaria aqui. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Nós temos visto pessoas por aí que já não buscam mais a justiça, não tem mais vontade, fome de justiça, porque elas veem o mundo e lá ela fala: esse mundo está acabado, só tem corrupção, violência, e ela vai desanimando, que nem mais a justiça ela quer buscar. Tanto faz, tanto fez. Se já está assim, é um convite para a busca da justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Misericórdia tem muito a ver com sentir com o outro. O Papa Francisco nos ofereceu um ano da misericórdia, e lá o convite era: sede misericordiosos, como o Pai eterno, o Pai da parábola do filho pródigo, que acolhe o filho independente da vida que teve, porque ele voltou. A misericórdia vai totalmente contra
os seus padrões de exigência. Os puros de coração verão a Deus. Como está teu coração? Dá uma olhada. É claro que fisicamente não consigo ver, mas dentro do seu coração, como está? Batendo está, né? Senão a gente não estaria aqui. Mas qual é a pureza que nós trazemos hoje? Dia 1º de fevereiro de 2026, qual é a pureza do seu coração? Você conhece o coração da sua esposa, do seu esposo? Como você acha que ele está? Como está o coração dos seus filhos, dos seus netos? É o convite à pureza de coração. Esses verão a Deus, porque ao estarmos diante da presença de Deus, nós devemos estar puros. Nós um dia estaremos diante daquele que é todo santo, e para estarmos na presença do todo santo, nós também precisamos ser puros. Por isso que a conversão é esse remédio da pureza do coração. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Como nós temos visto gente que promovem a guerra e não a paz. Como que nós seremos chamados filhos de Deus guerreando? E olha, não pense que as guerras começam dentro de uma base militar, daqueles que lançam bomba atômica, mísseis, foguetes e matam tanta gente. A guerra começa em 2 lugares: dentro das casas e dentro do coração das pessoas. Você acha que um terrorista, que um louco de guerra nasceu na Lua, em Marte, em Júpiter? Não, nasceu numa casa. Daqui, pegando pessoas que devem promover a paz, ter coração puro, ser misericordiosos. Eu trago para vocês, como eu trouxe de manhã, diante de tanta e tanta reportagens de mortes desse mês de janeiro, 2 que está repercutindo muito. Uma é a morte do cãozinho Orelha, lá em Florianópolis, uma cidade turística, uma cidade de praia. Lá numa das praias, na Praia Brava, 4 adolescentes maltratam esse cachorro de uma forma impensável de um ser humano que pensa, um ser humano que quando entra em casa tem uma família, tem alimento, tem bom estudo, tem até boas condições financeiras, consegue fazer uma atrocidade com um cachorrinho, que é o cachorro da comunidade chamado Orelha. Quem tem cachorro talvez sofra até um pouco mais. De manhã eu fui falar do cachorro, a Cleide já começou até a chorar na igreja. Eu falei, não, calma. Bateram tanto na cabeça dele, que apesar de ser resgatado, ele teve que ser sacrificado. E todos nós vimos partes de reportagens, que são jovens de famílias que a gente chama de elite, devem morar numa casa boa, não falta comida para ninguém, a maioria estuda em escolas particulares, alguns foram viajar para Disney, o segurança ali, o porteiro que filmou, é ameaçado de morte.
Nada disso, em um primeiro momento, é ruim. Você pode morar num condomínio, você pode ser rico, isso não determina o seu caráter. Os nossos valores vêm de outro lugar. Olhando para esse evangelho, esses meninos precisam ser educados. Eu vi tanta reportagem, mas não vi uma que falasse assim: vamos rezar para essa molecada que está perdida, vamos rezar por esses pais, para agora abrir os olhos e saber que educação não é só dar as coisas, é dar tempo de qualidade, é dar amor, é dar toque, é conversar. Vamos rezar para esses meninos que estão aí agora perdendo a vida, porque o nosso desejo, que eu percebo, é de causar neles o mesmo mal, é violência com violência. A gente só não fala publicamente, mas interiormente a gente quer matar, como eles mataram. Onde Jesus diz isso? Nós pregamos uma coisa e queremos falar outra. Olha para aquele homem naquela cruz, quando ele levou uma bofetada na cara. Se fosse você, você tinha devolvido um murro. Quando ele é crucificado, pregos na mão, quando os amigos abandonam, o que ele fez? Você sabe o que ele fez. E pior, desculpa, nada contra os cachorros, eu amo cachorro, mas quando a gente vê uma criança que acontece a mesma coisa, não teve a mesma repercussão do que o cachorro orelha. Um pouco mais para frente, no outro estado, na capital do nosso país, eu morava em Taguatinga Sul, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. 5 minutos estava o bairro Águas Claras, que é um bairro que no Brasil ou na América Latina é onde tem a maior, lá é só prédio, não tem casas, a maior concentração de prédios que existe. E nesse bairro nobre mora o jovem piloto da Fórmula Delta, o Pedro Arthur, 19 anos. Um pouco mais para frente, 5 minutos, fica o bairro de Vicente Pires, aonde esse jovem de 19 anos agride um outro adolescente de 16. Não sei se foi uma cuspida, não sei que foi um chiclete. Eu só sei que com essa briga, com essa violência, o menino bate a cabeça no carro e hoje a sua família, acredito que está rezando, chorando por um menino que está lutando pela vida numa UTI. Esse Pedro Arthur teve condições de pagar uma fiança que talvez nem fez cosca no seu bolso, 24 mil, foi liberado. Agora, se eu não me engano, está preso de novo. O que me preocupa é que é muito provável que esse menino, que hoje tem 19 anos, já estava dirigindo carros importados muito antes. E quem autorizava, senão os pais? É muito provável que esse tipo de jovem tenha a concepção que ele tem que ser aquele que pega todas as meninas e boba das meninas que vão lá por causa do carro, nem conhece a pessoa, por dar a voltinha num carro importado, num carro que chama atenção, que canta pneu. É essa mentalidade. Os pais vão dando, e eles vão se apoderando
apoderando-se, apoderando-se, e aí vão tratar todo mundo de qualquer jeito. Acha que esse poder, eles podem tudo e que nada vai acontecer. Nos dois casos, justiça tem que ser feita. É totalmente diferente. Eu não estou defendendo aqui nenhum crime, justiça. Mas cuidado, puro de coração, promovem a paz, misericordiosos. Porque também eu não vi ninguém pedindo a intercessão para rezar por esse menino, para encontrar o caminho certo. E olha que até agora eu não falei tanto de religião, eu estou falando de coisas básicas de uma pessoa humana. Quando as famílias escolheram tirar Deus das suas vidas, nós assumimos uma consequência terrível. Quem dessas casas, tanto preocupada em formar os filhos para ganhar dinheiro, tem se preocupado também em formar, em levar as suas famílias para Deus? Quem hoje tem se preocupado com isso? É tanta preocupação em formar os filhos para ganhar dinheiro e não o céu. Que bom que ganhe, não é um problema ganhar. Ganhe, seja também consciente do que? Está aqui na leitura. Sem Deus nós não somos nada. O que diz hoje a segunda leitura? Deus não escolheu os sábios e inteligentes, escolheu os fracos, os pequenos, para confundir o mundo. Ontem, ouvindo o Padre Christian, dizia assim: nós estamos criando um mundo de gelo, pegando o filme da Frozen. A Elsa deixa ali, se eu não me engano, escapar um raio que atinge a sua irmã Ana. Ela já não tem mais os pais, então ela vai embora com a mentalidade, né? Livre estou, sou, não sei. Mas não é essa a canção, é preso sou. Porque a pessoa acha-se livre e ela vai e constrói um grande castelo de gelo, frio, para ficar sozinha. Aonde que está livre? E ali então, a sua irmã Ana não desiste dela. Talvez nós já desistimos de muita gente. Lembro-me como era bonita as famílias no Natal, se reunia todo mundo. Quem morava em outro estado até da família, em outra cidade, vinha para se reunir no Natal. Era a família unida. Quando o vovô e a vovó, patriarcas daquela família, matriarcas, fazia aniversário, a família vinha, comemorava, estava unida, contava caso. Hoje, esse castelo de gelo tem sido criado dentro de nossas casas, tem sido criado nas camas dos casais, tem sido criado principalmente nos quartos dos nossos filhos. Como foi o castelo de gelo desses 4 adolescentes, desse outro jovem de Brasília. Será que também, cuidado, cuide da sua família? Nós vemos adolescentes que nas redes sociais falam palavras bonitas, mas em casa não dão mais um beijo no pai e na mãe, não dão mais um abraço num pai e numa mãe, não sentam e deitam no colo do pai e da mãe, não assistem um filme junto, em família, comendo pipoca, se divertindo. O que curou a Elsa nessa busca da sua irmã para não desistir dela foi o amor, e o amor cura tudo. Que esse evangelho de hoje, das bem-aventuranças, nos ajude também a buscar os verdadeiros valores e não nos deixe transformar no mal que muitas vezes nós vivenciamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.